Vamos caminhar mais um pouquinho e falar do Novo Testamento é fazer uma viagem extraordinária, né? Sou suspeito em falar do Novo Testamento, porque teólogo sempre tem um conhecimento, não, a gente está sempre aprendendo. Eu sempre aprendo com pessoas, gosto de ouvir gente conversar a respeito dos assuntos, né? E eu sempre dou ouvido, né? Porque tem coisas que trazem um fortalecimento muito grande, né? É importante ser que nem aquele povo, os bereanos, né? Ouvir, chegar em casa, dar uma lida, é verdade isso, né? Pô, bacana. Sempre bom examinar aquilo que foi falado, tratado. Isso é muito bacana. E é um crescimento, é um fortalecimento. Uma palavra que diz que o meu povo tem pecado, por quê? De falta conhecimento. Amém? Abre a Bíblia de vocês ali no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. A gente tem, o pastor falou sobre a construção, né, do ambiente aqui do Novo Testamento, falou sobre o período interbíblico, aquilo que ele já tratou com a gente, falou sobre os reinos existentes, sobre o domínio da Palestina, sobre esse período, esse momento, e depois estendeu um pouquinho sobre a questão do Império Romano. O Império Romano dominou de uma forma assim, né, muito atuante, muito direto, né? E o Império Romano ali nessa época era o dominante, o que falar, o que tratava, o que citava, o que dava como lei, tinha que obedecer, porque uma vez não obedecendo ia contra quem? O imperador. Então, tudo que era contra o imperador, ou seja, não faz parte do nosso momento, então descarta. E imagino Paulo, abrindo parênteses, a primeira carta de Paulo aos Romanos, segundo e o terceiro capítulo, ele metendo a lenha sobre algumas questões, algumas atitudes que a igreja estava agindo ali no meio daquele povo, né? E ele chama a responsabilidade. Quem são vocês? E assim, depois ele vem tratando alguns assuntos muito singulares nas demais epístolas, mas o Império Romano é um império que dominava, um império que até os dias de hoje a gente vê, né? Portanto, a Basílica, né? O Papa, né? Tudo ali na Basílica de Roma, aquele território todinho. Então, até hoje eles têm peso, até hoje eles têm uma força muito grande. Isso aí veio muito lá de trás. Então, a gente vai estar tratando hoje sobre o livro de João. Gosto muito de falar sobre João, me traz algumas experiências muito fortes, há textos que me chamam muita atenção. É uma carta, é um livro, é um evangelho que Jesus trata diretamente com a igreja, né? A gente vê que Mateus, ele tratou, a linguagem foi para os judeus, Marcos foi para os romanos, Lucas já foi tratado para os gregos, e João ele já trata, a linguagem de João já é mais para a gente, né? Ou seja, a mensagem é para afirmar ou reafirmar que Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus. Mas para que relembrar isso que uma vez já foi falado? Para que lembrar isso, né? Aquele povo, uma vez já foi tratado, uma vez já foi comentado, uma vez já foi dado isso como uma palavra para a igreja. Então, é importante sempre a gente lembrar, que nem a ceia. O que é a ceia? Qual o significado da ceia? Mas, pastor Luiz, todo mês aí temos 2 momentos aqui de celebração de ceia, mas a gente sempre frisando. Gente, o ministério que mais ceia aqui é o ministério de visitação, né? Acho que 5 ou 7 ceias que cada um, né, celebra nos lares por mês. Isso aí a gente tenta frisar muito bem, a gente tenta conversar com o ministério, a importância disso, o significado do primeiro e do segundo elemento. Então, são coisas que são necessários relembrar. Então, João, ele busca essa ênfase de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Ele, de fato, é o Verbo encarnado. Quando fala Verbo encarnado, fala aquilo que foi falado lá atrás. Quando fala verbo, fala a palavra manifestada, a palavra que foi entregue, a palavra que se tornou verdade. Amém? Acompanhe comigo. Capítulo 1 de João, verso 1.
Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, seu nome era João. Ele veio com testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes, fala nossos corações pelo Teu Espírito, porque tudo acontece, mas com a testificação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse momento, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Verbo se fez carne. E aí a gente sempre tem ouvido, né? Seja nos encontros aqui, seja em grupos, né? Seja em pequenos grupos ou em momentos de estudos, que esse verbo é a palavra. Esse verbo que muitas das vezes foi falado lá atrás pelos profetas, né? A gente vai passar os olhos nos profetas, seja menores, maiores, em todo o livro do Antigo Testamento, há um momento que fala sobre esse grande acontecimento. Fala desse momento pelo qual iria existir, fala desse momento pelo qual ia se tornar verdade, né? Mais que falou sobre a vinda de Jesus, sobre a pessoa e a chegada do Filho de Deus, foi o profeta Isaías, portanto considerado como profeta messiânico. Eu falei isso aqui na quinta-feira passada. Mas quando se fala o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade, né? E aqui, dando continuidade a essa palavra, né, o Evangelho de João. O Evangelho de João é peculiar. Aqui Jesus é apresentado como Filho de Deus. A palavra-chave do Evangelho de João é crer, né? A gente vai ler isso aqui um pouquinho mais à frente. O Evangelho de João se desenvolve em torno de uma ideia central. A vida eterna é recebida através da crença que Jesus é o Filho de Deus e Salvador dos homens, né? É um evangelho doutrinário. Por quê? Porque está falando com um povo mais culto, um povo já com a mente mais aberta em relação àquilo que estava sendo tratado. Então, João, ele busca assuntos, tanto no capítulo 1 até o capítulo, se eu não me engano, 11, ele vem tratando diretamente, ele vem trazendo verdades, né? Portanto, aqui, os evangelhos, nesse evangelho, ele vem tratando sobre o eu sou. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Então, a gente vai estar tratando isso aí, se não der tempo, a gente vai ver uma outra oportunidade. Mas eu queria chegar a algum ponto para que tornasse um pouco mais claro ou trazer algum esclarecimento para cada um de vocês a respeito desse evangelho. É um evangelho muito amplo, um evangelho muito direto e objetivo, tá certo? O Evangelho de João é um livro sobre Jesus, e João usa o nome de Jesus 237 vezes. Ou seja, enquanto Mateus usa 150 vezes, e Lucas e Marcos em torno de 80 vezes. Olha quantas vezes ele usa o nome de Jesus, 237 vezes, né? Ele tenta enfatizar sempre a autoridade, né, de Jesus, e Jesus, ele atribui a toda a honra e toda a glória a quem? Ao Pai. Falamos também sobre o animal simbólico que esse livro representa. Na semana passada eu falei sobre a águia, né? A águia tem essa característica de sempre voar direcionado aos céus, né? E esse livro, ele liga o Cristo, né? o Cristo revelado ao mundo, à igreja, e atribui toda a honra e toda a glória a quem? Ao Pai, diretamente ao Pai. Ele atribui toda a honra e toda a glória ao Pai. A gente vai ver isso daqui
daqui a alguns instantes, no decorrer da mensagem aí, do esboçado aqui da leitura. Aí também, qual a importância desse livro? Qual o tema, né, do Evangelho de João? É provar a divindade de Cristo, a fim de que o povo crendo receba a vida eterna. É tornar aquilo verdade. É tornar aquela revelação uma verdade. Ou seja, você crê no Filho de Deus? Creio. Onde nós podemos observar isso? Há uma passagem muito bacana, depois vocês com calma leem, me chama muita atenção. Há alguns milagres nesse evangelho aqui que me chamam muita atenção e já me abençoou muito, muito, muito. É o capítulo 9. É o capítulo 4, que fala da mulher no tanque, né? Mulher samaritana. E o capítulo 9 fala de um cego de nascença. Jesus bate um papo com aquele você chama aquele cego, olha aquele cego ali, se aproxima dele, aquele bate-papo ali bem rápido. Jesus cospe ali na terra, faz aquela lama, passa nos olhos daquele cego e manda ele lavar os olhos. E aí, todo o procedimento, ele vai lá, lava naquele tanque chamado Siloé, o cego passa a enxergar após a lavagem. E aí começa a chamar os pais, começa a interrogar aquele cego, que já não é mais cego, e manda chamar os pais já é meu filho sim, mas ele é cego? Sim, ele é cego. Pô, meu filho? Com certeza, eu sei que ele é cego. Mas ele tem idade suficiente, pergunta a ele, para que chamar a gente? E aí começa a interrogar aquele cego, e sempre alguém tentando impedir os milagres de Jesus. Né? Jesus fazia um milagre aqui, sempre tinha alguém para poder puxar o tapete de Jesus, principalmente no livro aqui de João. E aí, mas teve uma hora que aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, aqueles homens, né, religiosos, afastam um pouco daquele homem que já não era mais cego, tinha sido curado, e Jesus vê o afastamento, chama aquele homem, se aproxima daquele homem e diz: você crê no Filho de Deus? Olha a ênfase do livro. Você crê no Filho de Deus? Aí ele diz: quem é este para que eu nele creia? Aí ele diz para o cego, para aquele homem: é esse que está falando com você. A palavra de Deus diz ali em João que aquele homem se prostrou diante de Jesus e começou a adorar Jesus. Agora, fica uma pergunta: para que Jesus pedia àquele homem para poder o adorar? Uma vez ele foi o autor daquela cura, daquele milagre. Eu fico entendendo as coisas. É muito bacana o capítulo 9. A gente vê um milagre, a gente vê aquele homem sendo restaurado, mas chega nessa parte do texto, para que Jesus pediu àquele homem para confessar que ele era o Filho de Deus? Porque pega a ênfase central desse livro do Evangelho de João. É importante a confissão, é importante a gente declarar que Jesus é o Filho de Deus. É importante nós entender, as coisas aconteceram aqui, o Pete ministrou juntamente com os demais irmãos do ministério, houve aquele momento de ofertório, mas em tudo Jesus é o Filho de Deus. As coisas não aconteceram nada de bom hoje, mas Jesus continua sendo o Filho de Deus na minha vida. As coisas não deu certo no início da semana, em tudo Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele continua sendo Cristo, o Filho de Deus, Deus vivo. Quando nós podemos observar isso? Quando Pedro declarou isso lá em Mateus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a gente vê que o Evangelho de João, ele centraliza tudo na autoridade de quem? De Deus, através do Filho. Amém? Então, o tema do Evangelho de João é provar a divindade de Cristo, a fim de que o povo, crendo, receba a vida eterna. Em cada capítulo escrito por João, a divindade de Jesus é revelada. Vamos lá, por exemplo, na confissão de Natanael, o que ele diz lá em João 1,49? Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, ou seja, o Cristo revelado. Então, quando Natanael chega ali no capítulo 1, no verso 49, até assim, cara, você não pode ser outra pessoa, não ser o Filho de Deus. Aquele que veio através das promessas.
Já na declaração de Marta, né, ali em João capítulo 11, no verso 27, ele declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então vamos lá, Natanael, ele está dizendo: tu és o Filho de Deus, e já na declaração de Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Onde nós podemos comparar essa declaração aqui? Pedro, lá em Mateus capítulo 16, quando fala: tu és o Cristo. Existe a divindade. Quando as pessoas tratavam Jesus, né, o nome de Jesus, né, o nosso Jesus está vindo, está falando sobre a vida terrena, né, a vida terrena de Jesus aqui na terra, né, ou seja, andando aqui, passeando, produzindo, crescendo, se multiplicando como pessoa, como gente. Mas quando se fala de Cristo, fala da divindade de Deus, fala dessa divindade, ou seja, o Cristo que se manifestou para tirar o pecado do mundo. Então, já na declaração de Natanael, tu és o Filho de Deus, e de Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Já na declaração do próprio Jesus, eu e o Pai somos um. Está ali em João 10:30. Isso matou aqueles ouvintes ali, aqueles religiosos da época. Você não pode dizer que você e o Pai, vocês são um. Isso é blasfêmia. Mas eles não sabiam, não compreendiam a divindade de Cristo, a divindade dessa palavra declarada através do próprio Cristo. Tá? João escolheu 7 milagres ou sinais que provam ser Jesus Deus. Por ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, afirmou Nicodemos. Está ali em João, logo no início, no capítulo 3. É um bate-papo muito bacana, muito, muito interessante, onde Nicodemos vai até Cristo e pergunta com que autoridade, como que ele faz essas coisas, com que ordem ele declara ser o Cristo e os milagres que ele faz, né? E ele fala, aí Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, um homem também herdar um reino, né, pelo qual você já declarou aí, é importante um homem nascer de novo. Então Nicodemos, ele, na ignorância, ele diz sobre se é necessário um homem, né, nascer do ventre da mãe pela segunda vez, e Jesus fala que não é dessa forma, né? É nascer da água e do Espírito. Quando ele fala ali água e Espírito, a gente vai começar a viajar um pouco nesse verso, porque a água ela tem a questão da purificação. A água sempre foi aquela questão da purificação, tanto no Antigo e ali estendendo no Novo Testamento, né? Se a água é purificação, que ele fala a água e Espírito. A água, ela purifica. O Espírito, uma vez a água purificando, o Espírito, ele testifica. Nada mais, nada menos, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, você tem que nascer da palavra. Ou seja, se ele chegasse para Nicodemos e falasse assim: Nicodemos, você tem que nascer da palavra, e ele poderia dizer assim: mas quem eu sou, cara? Eu sou o principal sacerdote, eu sou o bambambam, eu sou o cara. De fato ele era. Mas Jesus está dizendo assim, Espírito e palavra. Aí mais à frente ele começa a questionar, aí no verso 6, se eu não me engano, do capítulo 3 de João, ele está dizendo assim, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te admire, Nicodemos, de ter dito, é necessário um homem nascer de novo. O vento sopra de um lado e para o outro, você não vê, mas sente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse mesmo cara que recebeu essa palavra, Nicodemos, era extremamente religioso. Foi o cara que acompanhou, foi o cara que seguiu a procissão, foi o cara que ajudou ali na retirada de Jesus ali da cruz. Esse cara, a palavra torna ou não torna efeito? O que você fala para alguém, o que você profetiza para alguém, aquilo que você compartilha com alguém que esteja dentro da palavra, pode ser que não surta efeito no momento, mas um dia, com certeza, vai surtir efeito para aquela vida.
Um dia ela vai ser impactada por aquilo que foi falado por você, por uma abordagem, por um momento assim de bate-papo. Com certeza o Espírito vai testificar daquela palavra pelo qual você entregou para aquela pessoa. Amém, amados? É fato. Aí, nesse mesmo ponto, há alguns momentos bacanas do livro também, a transformação da água em vinho, está em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, a cura do filho de um oficial do rei, no próprio livro de João, capítulo 4, 46 ao 54, a cura do paralítico em Betesda, de João capítulo 5, do 1 ao 17, multiplicação dos pães, de João capítulo 6, Jesus andando sobre o mar, João capítulo 6 também, já no verso 15 ao 21, a cura do cego de nascença, conforme eu já compartilhei com vocês, no capítulo 9, de 1 ao 11, e a ressurreição de Lázaro. Esse foi um milagre extraordinário, né? De todos, esse que mais que foi surpreendente, né? Que trouxe um impacto para aquela geração. De João, capítulo 11, ao 1, verso 1 ao 46. Títulos dados a Jesus no Evangelho de João: o Verbo, unigênito do Pai, Cordeiro de Deus e Eu Sou. A gente vai estar falando um pouco mais à frente sobre o Eu Sou. Há um dualismo nesse Evangelho, né, o Evangelho de João. Existe a luz e trevas, aquilo que Jesus né, como realidade, e aquilo que as circunstâncias traziam como confronto, como combate. Diga-se de passagem, João capítulo 10, verso 10. O que está escrito lá? Olha o dualismo. O diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Num só versículo. E diferente do diabo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, um personagem destruidor que traz a morte, e do outro lado, um personagem edificador que traz a vida. Olha o confronto, né? Então, há pontos no livro de João que há esse dualismo, né? Carne e espírito, ele vem falando também sobre a questão do que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, conforme eu já compartilhei com vocês em João, no capítulo 3, do verso 6. Aí vem falando sobre os milagres também, a expressão do mundo, quando ele trata a expressão do mundo, o cosmos, né, no grego ali, que parece poucas vezes nos sinóticos, e uma das palavras favoritas de João, designa a esfera humana, dos afazeres humanos, em contraste com o mundo acima, né? Uma expressão mundo é usado de uma forma diferente em João, pode se designar a criação como um todo, pode referir-se à terra em particular, pode designar o gênero humano, né? Então, há essa ênfase, né, da questão da expressão o mundo. Quando ele põe o mundo, ele põe aquilo que vemos. E João tenta trazer sempre um mundo espiritual. As mensagens, né, é um mundo, né? O nosso mundo não é esse. Esse aqui não é como promessa. O que foi dado como promessa para a gente é o mundo, é a Nova Jerusalém, né? Então, discorrendo mais um pouco, falando sobre vida eterna, João enfatiza muito isso aí, sobre a questão, a vida eterna. No Evangelho de João, o ensinamento gira em torno da vida eterna. Já nos sinópticos, o ensinamento de Jesus é a proclamação do reino de Deus. A ênfase em João sobre a vida eterna é que esta vida eterna é uma experiência presente, se bem que a vida eterna seja escatológica. A ênfase central do quarto evangelho não mostra aos homens o modo de vida da era por vir. Então, é tratado na questão de não o presente momento, não esse reino, mas é um reino vindouro, é um reino que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, amados? Vamos correr mais um pouco. É um evangelho doutrinário. Enquanto o evangelho de Mateus objetiva os judeus, e o de Marcos, romanos, e de Lucas, o grego, e de João objetiva a igreja, né? O pastor tem falado isso aqui também, assim que ele começou em relação a esse estudo. Beleza? A gente vai estar indo um pouquinho lá para o Eu Sou, né? Os 7. Primeiro eu sou o pão da vida. Está ali em João capítulo 6, verso 35. Mas eu acompanho também o verso 33.
dá uma ênfase muito grande aí para iniciar o 35. Eu sou a luz do mundo. Quando ele fala, ele declara, eu sou a luz do mundo. E está aí em João 8, verso 12. Ele também declara ali, antes que Abraão existisse, eu sou. Caraca, essa declaração foi bombástica. O cara falou assim, cara, você não tem uma idade suficiente, fala que antes que Abraão existisse, você já era. E aquilo ali acabou, ou seja, numa linguagem mais atual, ele deu um tiro no pé ali, nessa palavra. Então, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Está ali no Evangelho de João 8, verso 58. O bom pastor, ele declara ali, eu sou o bom pastor. Está ali em 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Mas de todos esses, eu me prendo mais nesse aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem texto áureo, o texto base, o texto mais lido, são dois nesse evangelho. João 3,16, o que está escrito lá em João 3,16? João 3,16, que tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Aí uma vez eu tive que falar com uma pessoa, mas Deus me ama, tal, e não vai amar aquela pessoa ali devido às características, devido ao que ele fez, tal. Aí eu tive que compartilhar esse texto com ela. Deus amou o mundo, Deus amou gente, Deus amou a mim, amou você, Deus amou pecadores, andou com pecadores, Pete? Deus amou gente, não amou igreja, até porque nós somos a igreja, mas Deus amou pessoas. Ele via a necessidade do reino naquelas vidas. Por onde Jesus passava aqui nesse evangelho, ele viu uma necessidade de reino. Ele viu uma possibilidade muito grande de salvação para aquela pessoa. E quando ele fala mundo, ele fala o amor incondicional. É o amor muito além dos limites. Aquilo que eu olho, aquilo que eu tenho como ótica, vai muito mais além de Cristo. E Cristo, quando olha para a gente, quando olha para a pessoa, ele olha para dentro de nós. Ele olha assim, caramba, estou olhando meu irmão Jorge, mas estou olhando não só as características externas, mas aquilo que ele tem lá dentro, ou seja, o coração. Deus olha para a gente assim. E quando ele está colocando aqui, ele está colocando como no capítulo 14, no verso 6, ele está colocando como um texto base, tanto o 3,16 como o 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está dando uma direção para o povo. Essa é a direção que eu dou a vocês. Já em 3 João, do mesmo autor, do capítulo 1, do verso 4, diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam o quê? Na verdade. Vamos voltar lá para João 14,6. O que está escrito em João 14,6? Vamos lá. Lá na frente está dizendo, eu não tenho maior alegria, eu tenho prazer em ouvir que vocês andam na verdade. Ou seja, se ele tem um prazer de ouvir que eu estou andando na verdade, quem é a verdade? Vamos lá. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... No mesmo evangelho, está falando de João, amém, amados? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade, gente? Jesus. Embora, já partindo para as cartas paulinas, 1 Timóteo capítulo 3, no verso 12, está dizendo, estão sempre aprendendo, mas jamais podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade que está dizendo? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Paulo declara isso em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 12, ele está dizendo algumas características humanas, o qual Jesus trata diretamente isso nos evangelhos de João. Ele está dizendo que,
no fim do tempo, muitos apostatarão, muitos, né, terão outro caminho. Homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais, infiéis, né, irreconciliáveis. Paulo está dizendo que não há reconciliação. Aí ele chega já no verso 12, dizendo, estão sempre aprendendo, mas jamais pode chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abra um parênteses. E o convite é muito assustador quando a gente faz uma leitura ampla da igreja existente hoje no mundo, né? A gente vai olhar algumas características, algumas atitudes, e não condiz com aquilo que o Evangelho de João retrata para a gente, aquilo que o Evangelho de João coloca para cada um de nós. Jesus fala assim, Paulo fala assim, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ou seja, ele se espelhou em Cristo a ponto de fazer o que ele fez. 3 epístolas, de forma extraordinária. Passou o que passou, mas esteve ali, presente, com a espiritualidade e com a direção vinda de Cristo. E a gente vai entender, a gente vai compreender algumas atitudes humanas. O Evangelho de João chama a uma responsabilidade de rever ou de refazer algumas trajetórias pelo qual nós estamos fazendo. O Evangelho de João nos dá uma possibilidade da gente voltar um pouquinho atrás e nos perdoar. Voltar um pouquinho lá atrás, perdoar pessoas, voltar um pouquinho lá atrás e perdoar famílias, voltar um pouquinho lá atrás e entender que para a gente crer nesse Evangelho, para a gente crer nesse Cristo do Evangelho, precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos abrir mão de algumas coisas. E para que ocorra isso, né, renúncia, abrir mão de algumas coisas, requer um preço. E preço sempre, né, é aquele sacrifício que tem que ser feito para que o preço venha a ser pago. Né? Há um sacrifício porque foi dado um preço, foi proposto esse preço. E a gente, às vezes, precisamos abrir mão de algumas coisas, né? Precisamos abrir mão de algumas coisas para entender a revelação e autoridade que os evangelhos, que o Evangelho de João, que o autor desse evangelho, que o autor principal desse evangelho tem trazido para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, uma marca desse evangelho. Acho que Jesus, quando declarou isso aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está dizendo assim, meu irmão, está me conhecendo. Quando ele chega assim para o cego de nascença, está me conhecendo? Se me conhece, está liberto. Sou eu que estou falando com você. Quando chega para a mulher samaritana, naquele poço, naquela situação toda, a mulher tentando pegar água naquele poço, Jesus mostra para ela algumas coisas, dá para ela uma direção, um caminho. Aí chega mais à frente um pouquinho, não sei se é no verso 11 ou no verso 12 do capítulo 4, ele diz assim, sou eu que estou falando com você. Esse é o Cristo que fala com você, eu. E a mulher começa a entender, porque ela permitiu ouvir e permitiu receber aquelas palavras ministradas por Jesus. Estava sendo gerada a vida eterna no coração daquela mulher. O Evangelho nos dá algumas direções. É muito complicado, mas falar em tratar um assunto como esse, mas o Evangelho de João nos traz algumas coisas. Marcos, Lucas, Mateus, mas o Evangelho de João ele mexe um pouco com a gente, porque nós somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Chama a gente algumas responsabilidades que precisamos tomar. Abre comigo aí. Eu não sei se a videira. Me ajuda aí, Pete. 15, né? Abre aí comigo, capítulo 15. A gente vai encerrar. Capítulo 15, do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos.
vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra revelada. Verso 4. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. O ramo pode dar muito fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que tenho escolhido vocês. E vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, Ele vos conceda. Amém? Quebre barreiras. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito expressadamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. Apostatar é abandonar, ir embora. Não quero saber mais de cruz, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de nada. Abandonar e ir embora. Já no próprio livro, no próprio autor de Timóteo, mas no segunda carta, no capítulo 3, ele está dizendo que, bem rápido para a gente poder encerrar, 2 Timóteo 3. Diz assim, 2 Timóteo 3, sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. O que nós estamos vivendo hoje? Tempos difíceis. Me acompanhe. Haverá tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, aquilo que eu já tratei, né? Presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Paulo está dizendo, Timóteo, mete o pé, afasta desses caras. Capítulo 4. Eu tenho exortado diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua segunda vinda e pelo seu reino. Ou seja, está enfatizando a volta do Senhor Jesus, a segunda volta. 2. Pregue a palavra. Inste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda, exorta com toda a paciência e ensina. Porque chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão para fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições de evangelista e cumpra bem o seu ministério. Mais à frente um pouquinho, no mesmo capítulo, a gente vai ver a despedida de Paulo, onde ele fez tudo por todos, mas acabou sozinho, sendo levado para ser decapitado, preso e decapitado. Nós vivemos nesse mundo. João 15,16, não escolheu vocês a mim, Jesus falando, mas eu tenho escolhido a vocês. Deus tem escolhido você para fazer a diferença nesse mundo, meu irmão. Deus me escolheu para fazer a diferença neste mundo. Eu tenho que entender o chamado e responsabilidade do mesmo. Deus tem chamado o nosso irmão José para fazer a diferença onde ele mora, aqui nessa igreja, na rua pelo qual ele passa, porque essa é a vontade de Deus nele, amém? Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Vamos esquecer um pouquinho as situações, vamos esquecer um pouquinho aquelas questões externas, problemas familiares, problemas eclesiásticos que nos impedem
que nos neutraliza a viver, a anunciar esse evangelho. A palavra de Deus diz em João capítulo 24, Mateus capítulo 24, no verso 11 ou no verso 12, diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então esse evangelho de João, de Mateus, de Marcos e de Lucas precisa ser pregado, e para ele ser pregado ele depende de quem? De anjos? De Jesus voltar antes do tempo? Fala assim, ó, depende de mim. Depende de mim. A volta de Jesus então depende de quem, meu irmão? A volta de Jesus depende de quem, meu irmão? De mim. A volta de Jesus depende da igreja, meu irmão. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. É de minha responsabilidade aproximar ou apressar a volta de Jesus. Pastor, está falando besteira. Estou não. Vamos comigo aqui para a palavra. Mateus 24, verso 11 ou 12, se eu não me engano. Precisa anunciar o evangelho. Precisa pregar o evangelho. Está tempo e fora do tempo. Repreenda com toda a paciência, com todo o ensino, porque essa é a vontade de Deus em nós. Pai, obrigado. E sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Sabemos que a Tua palavra se torna verdade a cada dia em nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais entendê-la através do Teu Santo Espírito. Nos dê direção, força, autoridade na palavra, Pai. Porque nós vencemos, somos a igreja triunfante, mas pela Tua palavra conheceremos a verdade. Já conhecemos essa verdade, e essa verdade a cada dia tem nos libertado. Que seja toda honra e glória, Pai, para o Senhor, através daquilo que já foi revelado em Tua palavra. Fica com Teus filhos, abençoe cada um deles.